Boa tarde, pessoal. Eu sou Cristiane Olivieri, sou advogada e trabalho já há muitos anos nesse segmento de arte e cultura. Desde que eu comecei a trabalhar na área, que faz 30 anos, eu acho que essa foi a primeira vez que eu sou a geração pós-ditadura, então acho que foi a primeira vez que eu vi expressões artísticas serem tão questionadas e censuradas e discutidas e trazidas à tona de uma maneira bastante assustadora para quem trabalha na área de arte, nas instituições culturais e etc. Por conta desse momento muito difícil, junto com o SESC, a gente já ia, eu e o Natália, o Edson Natali, que é aqui gerente do Auditório Ibirapuera, a gente já tinha a proposta de fazer uma coleção sobre gestão da cultura. E a gente teria que fazer o primeiro livro e resolveu, então, ao invés de começar com outros assuntos que estavam previstos, começar com essa publicação, que se chama Direito, Arte e Liberdade, e que, para além de nós que organizamos o livro ele é super interessante, porque ele traz uma reflexão feita por curadores, por comunicadores, jornalistas, advogados, e tratam e modulado de vários pontos de vista, então, a liberdade e a criança, que é do que a gente está tratando aqui hoje especificamente, mas também liberdade e humor, quando que a arte pode ser crime, liberdade e religião. Nós convidamos 5 religiosos diferentes para responderem as mesmas perguntas que relacionam arte e liberdade, porque a ideia desse tipo de reflexão e abordagem foi porque o que para nós foi mais assustador nesses eventos, tanto do MAN, do Queer Museum, do espetáculo de teatro e etc., foi a maneira pouco informativa das pessoas que se manifestaram. Então, acima de tudo, o que a gente viu em todas as manifestações foi uma total descompreensão do papel da arte, uma total descompreensão de o que diz a Constituição brasileira, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente e quais são os direitos das crianças. Eu acho que o que foi importante, até que a gente ouviu bastante aqui nas mesas anteriores, para além de se proteger a criança de todos os maus e de tudo de ruim que possa acontecer à criança ou adolescente, a gente precisa, para além disso, garantir que elas tenham o exercício fundamental, total e restrito dos seus direitos. E o acesso à cultura e à arte é um dos direitos que deve ser garantido às crianças. E todas as manifestações que foram feitas, elas tratavam a criança como um ser que precisa ficar insulado, enclausulado, trancado num lugar, sem acesso a nenhum tipo de contraditório, a nenhum tipo de exploração sensorial, que é o que, acima de tudo, a arte faz o tempo todo. Então, essa manifestação raivosa da internet, que não é uma novidade na mídia, não é a primeira vez que a mídia, a mesma mídia conservadora, a mídia tradicional, desculpa, ela já elegeu e já destruiu, já elegeu heróis e já destruiu pessoas e carreiras. Hoje o que a gente vê na internet é isso de uma maneira exponencial. E os assuntos vinculados à arte, eles ganharam uma natureza, uma importância e uma força que se desmembraram completamente do assunto originário. A maior parte das pessoas que se manifestou contra as performances do MAN não vieram aqui, nem foram no Queer Museum. Aliás, elas não são frequentadoras de museus. Teve um curador que deu uma declaração que é a melhor de todas. Por favor, vocês que nunca foram a museus, continuem não indo. Está tudo certo. Porque, assim, essas pessoas não são pessoas que frequentavam esses espaços, são pessoas que descontextualizaram aquela manifestação, que não têm nenhum interesse na defesa real dos direitos da criança e que não entendem nada do que significa a manifestação artística e a manifestação cultural, mas que fizeram um estrago bastante importante. Se a gente imaginar que o performer do MAN teve que ficar mudando de casa durante 3 meses, foi ameaçado de morte,
que a mãe dessa criança teve que ficar se justificando e também foi agredida, que uma exposição foi fechada, que um espetáculo foi tirado do ar, isso, nos anos 70, era conhecido como censura. A gente, né, essa palavra não foi usada em nenhum lugar, ou um pouco usada, mas quando você tira uma ideia de circulação, previamente, ela nada mais é do que uma censura. Então, é um momento muito tenso esse que a gente vive hoje, porque a defesa dessas manifestações, ela é muito difícil frente a esse discurso muito conservador e que eu não sou uma especialista, mas eu vi aqui o Raul falando de que é uma questão religiosa da Igreja Católica. Eu acho que vai para além da Igreja Católica. Eu acho que é uma questão de todas as religiões no lado conservador das religiões. Não é só da católica, é também da islâmica, é também dos evangélicos, no lado mais tradicional, radical, conservador e também de uma linha de políticos explorando esse conceito, né, de que como se realmente todos os problemas do Brasil fossem esses. Se fosse só a primeira estava ótimo. Então, assim, tentando trazer isso para essa questão. A proposta, então, do livro foi, de alguma maneira, explicar para as pessoas talvez não tão conectadas com o direito, o que de verdade a Constituição Federal prevê para a liberdade de expressão versus a garantia dos direitos da criança e discutir um pouco o que é essa liberdade de expressão. Porque, assim, tolerar o igual é uma facilidade. Né? Conversar com o cara que acredita na mesma coisa que eu acredito é simples, é fácil andar. A natureza fica difícil, a tensão acontece quando o outro pensa o oposto do que eu penso, defende o oposto do que eu estou defendendo. Mas, ainda assim, eu devo garantir a esse cidadão a liberdade de se expressar. E é esse conceito que começou a ficar em jogo em nome da defesa de uma criança que está sendo, dos direitos da criança que estão sendo utilizados apenas para desconstruir a ideia da liberdade. Então, é complicado a gente não considerar essa questão quando fala de liberdade de expressão na relação com as crianças. As exposições, os espaços de exposição de arte, eles já eu sou advogada dessa área há muito tempo, a gente já fazia uma classificação indicativa informal, muitas vezes, nos espaços, especialmente colocando em lugares mais reservados, obras que a gente entendia que não deveriam ser acessadas por crianças e adolescentes, para maior de 16 anos, para maior de 18 anos, obviamente que eram as obras mais visitadas. A hora que você coloca no canto, todo mundo quer ver, tem fila e etc. Mas isso sempre foi feito de uma maneira não obrigatória. A partir de todas essas histórias que aconteceram no ano passado, o Ministério da Justiça resolveu que, para além do que as instituições acreditam e tal, essa autoclassificação, ela é obrigatória. Né? E daí é importante a gente entender o que é essa autoclassificação. Ainda será feito um manual, né, para orientar um pouco as instituições, mas o importante, e que é o outro ponto que esses haters não entendem e não levam em conta, é que o que se deve colocar nas exposições, como é feito, inclusive, no audiovisual, é uma relação informativa. Né? Ainda continua sendo poder da família, dos pais. Né? E eu adorei o que a Miriam disse, né? Quem tem um interesse naquela criança, não é na criança, o ente criança da sociedade, é o interesse daquela criança, é a minha criança.
para a qual eu quero transferir determinados valores, princípios, crenças. Então, esta criança, eu como pai, como mãe, pai, família, vou decidir a que tipo de conteúdo ela poderia ou não ter acesso. Então, essas exposições têm, hoje, as instituições têm a obrigação de colocar uma classificação e que a gente tem defendido, né, acabou de ser constituído um grupo técnico no Ministério da Justiça para discutir como será esse manual. Então, não sabemos ainda, mas a gente tem defendido que ele deve ser para além de uma classificação etária, que no caso da exposição é bastante difícil, né? Porque, assim, eu, pessoalmente, acredito que criança de qualquer idade pode ver o nu artístico. Tá certo? Mas isso não necessariamente é um conceito universal. Então, esse conteúdo precisa estar disponível para que as famílias possam tomar essa decisão. Eu acredito, você pode ter uma família que acredita que uma criança de 5 anos não pode, de uma criança de 10 anos não pode, de 16 anos não pode. É verdade que elas veem TV a vida inteira, mas e tem acesso hoje à internet com todos os nus não artísticos que elas queiram ver, mas essa discussão não passa muito por esse lugar, né? Passa por... A gente terá que fazer essa classificação, e a grande discussão, e foi, inclusive, uma das minhas questões para mim, é como é que se classifica isso etariamente. Quanto aos conteúdos, a gente tem, entre aspas, uma certa facilidade, mas não é suficiente, porque esta criança não vai à exposição só com seus pais. Aliás, majoritariamente, as crianças vão à exposição com a escola. E aí, a professora não pode decidir pelos seus 30 alunos, embora ela também tenha interesses singulares, na minha opinião, sobre aquelas crianças, mas ela não é responsável, em última análise, pelos valores e pelos conceitos e pela moral de cada uma daquelas famílias. Então, ter uma classificação etária se traduz em alguma coisa essencial. E é bastante difícil de ser feito. A gente faz bastante no escritório, fiz durante há muitos anos, e agora tem feito ainda mais. Mas você junta 5 pessoas e nenhuma delas coloca a mesma idade para uma determinada obra. Cada um parte para o seu conceito, para além do que as pessoas veem naquele quadro. Né? Eu tive, há pouquíssimo tempo, em frente a uma obra, tinham 2 pessoas para classificar, e uma discutia que aquilo era um Cristo nu, e a outra dizia absolutamente isso não é uma imagem religiosa. E é muito difícil, porque passa por uma subjetividade gigante. Então, mas teremos que nos render a ela. E é melhor que a sociedade civil participe desse grupo de trabalho, para que ele saia, para que tenhamos, como foi feito no audiovisual, também com uma participação intensa da sociedade civil, um guia, um manual que seja possível de ser utilizado e que garanta alguns princípios básicos. Então, a gente vai ter que lidar com essa dificuldade para construir esse manual e fazer com que ele tenha algum sentido. É importante, o que eu mais gostei hoje foi ouvir o Pier Paolo, quando ele disse que o direito ele é conservador, e as pessoas, às vezes, querem transferir para o direito a solução. E o direito ele corre atrás. A sociedade muda, depois o direito muda. E não o contrário. Então, primeiro as pessoas se separaram, casaram de novo, tiveram filhos bastardos, para daí o direito, há muitos anos depois, resolver que tudo bem, vamos ter o divórcio e vamos transformar as crianças todas em crianças legítimas. E demorou muito para que isso acontecesse, e não o contrário. Então, mesmo em relação a todos os assuntos sociais, o direito sempre estará atrás, porque ele não é progressista, ele não é revolucionário. E ele vai fazer essa tensão, de alguma maneira, com a arte. As pessoas costumam dizer que eu sou excessivamente livre, especialmente para um advogado. Porque eu acho, e eu ouvi isso de um criminalista, e eu adorei, que eu perguntei para ele, quando a arte pode ser crime? E a resposta que ele me deu foi, quando ela não for arte.
E eu acho excelente. Ele diz, se ela for arte, ela não será crime. Porque mesmo que ela lide com assuntos tensos, mesmo que ela lide com a questão do preconceito, mesmo que ela lide com as questões da religiosidade, é um olhar artístico, é um olhar crítico, é um olhar expressivo, é um olhar que vai transformar essa sociedade. E, portanto, ela não é crime, porque ela não atinge o direito do outro. Ela não gera nenhum dano físico naquelas pessoas. E se a arte for panfletária, um pouco também do que foi dito hoje mais cedo, assim, se ela estiver fazendo apologia a um crime, ela não é arte. A arte, não, se ela estiver fazendo apologia a um crime, ela daí sim pode ser transformada em alguma coisa criminosa. Mas se ela é arte, se ela é uma expressão livre do artista e do indivíduo, ela nunca será crime. Então, o que a gente precisa para essas manifestações é, talvez, oferecer às pessoas a informação sobre aquilo que ela vai ver, para que ela possa escolher. Ou, o que a gente pode oferecer, como diz Jô Soares numa entrevista aqui, para um humorista de mau gosto, que extrapola o limite do que ele deveria, é o silêncio, é o teatro vazio, é não comprar ingresso. Ele fala, para um humorista não há nada pior do que você contar uma piada e o cara não dá risada. Então, assim, o seu silêncio é o maior protesto que pode ser dado a um artista que derrapa, que faz uma atividade de mau gosto. E a tolerância, o respeito ao direito individual da liberdade de expressão, traz consigo a tolerância. E, para nós que trabalhamos na arte e na cultura, às vezes é difícil, inclusive, tolerar o outro que tem uma moral mais rígida ou que tem uma religião mais arraigada. Mas faz parte também desse exercício da tolerância entender que, para um grupo de pessoas, essa informação do que está sendo visto é bastante relevante. E o direito dela não querer ver também é bastante relevante. Então, é importante nessa tensão entre fazer, né, divulgar as produções artísticas e respeitar a liberdade do outro, de não ser agredido por aquelas expressões. As instituições culturais precisam cuidar de como será feita determinada comunicação, que obra será colocada nessa comunicação. Porque se eu tenho obras que possam ser mais agressivas para determinados grupos, elas têm que estar para dentro da exposição e não na comunicação. E quando eu chegar nesta exposição, eu tenho que ser avisada que naquela exposição tem cenas de violência, ou de sexo, ou de alguma questão religiosa. Isso não resolve. E eu não sei se teria resolvido nas exposições de 2017. Né? Eu acho que no Queer Museum, inclusive, tinha alguma referência, enfim, do que estava sendo visto. Mas essa eu acho que é a resposta que pode ser oferecida para as pessoas que querem ter a possibilidade de escolher ou não escolher determinada coisa que vai ser vista. É importante a gente pensar nessa tensão para que ela seja resolvida e para que a gente não permita que esses haters, que esses comportamentos impeçam a produção artística. Porque o que se viu em 2017 é que a voz dessas pessoas ganha uma dimensão e um uso político gigante. A quantidade de leis que foram propostas na sequência dessas exposições, pretendendo classificação indicativa, censura, algum tipo de controle sobre produção, sobre instituições artísticas, sobre exposições, é inacreditável. Existe até hoje uma resolução do governo do Estado de São Paulo, que não tem nenhuma competência para isso, sobre classificação indicativa.
Hoje eu tive lá e tive uma discussão com o secretário, lá com o coordenador. Ele falou, não, você tem que seguir essa resolução. Eu falei, eu não tenho que seguir nada, porque ela é inconstitucional. Existe uma lei federal, o senhor segue a lei federal e está tudo certo. Ah, é? É constitucional mesmo? Vou avisar o secretário. Acho bom. Acho bom você avisar o secretário. Então, assim, porque gerou, de verdade, uma discussão sobre o que sobre essa liberdade. E eu acho que a gente está num momento, né, vivemos momentos estranhos, e defender essa Constituição, que é muito cidadã e que tem os direitos individuais bastante defendidos e garantidos, é muito importante. Então, precisamos fazer respeitar esses direitos e entender que o direito da liberdade de expressão, como disse um amigo, mas você está dizendo para mim que ele é maior que o direito das crianças? Eu falei, olha, estou um pouco. Ele é maior na medida em que ele precisa ser exercido na sua plenitude. A criança pode ser protegida pela informação. Ela não precisa ser protegida da produção. Ela não precisa ser protegida da disseminação da ideia. Ela pode ser protegida de não ter acesso a determinados tipos de produção. E essa proteção será feita com a informação sobre aquilo que está sendo produzido. E a gente entender que todos nós temos, todas as pessoas, sejam elas quais forem, na sua maior diversidade, têm o direito de expressar a sua opinião, o seu olhar sobre o mundo da maneira mais diversa. E aí, eu queria citar o juiz que negou a liminar no processo que pediu a suspensão do espetáculo Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Ele diz o seguinte, que eu acho que é a melhor citação de todas. E sem citar um único artigo de lei, vamos garantir a liberdade de expressão dos homens, das mulheres, da dramaturga transgênero e da travesti atriz, pelo mais simples e verdadeiro motivo, porque somos todos iguais. Então, para além da Constituição Federal, existe um princípio acima desse, que está ligado aos direitos humanos e é uma construção geral de que todos têm que ter o mesmo direito de expressar as suas ideias, sejam elas quais forem. E eu acho que essa decisão é precisa nisso, não preciso indicar artigo nenhum. As pessoas têm o direito de expressar, e ele continua na sentença dizendo o seguinte, se você não gosta de espetáculo, se ele é ruim, se ele te agride, não vá. Não vá, mas deixa o cara lá se expressar. Você não precisa gostar, você só precisa tolerar. Então, eu acho que nesse momento estranho que a gente vive, a gente precisa pensar em tolerar para poder garantir a liberdade de expressão dos artistas, das exposições nas instituições e também de todas as pessoas que pensam diferente dos artistas e dos produtores de cultura. Eu queria apresentar para vocês a Camila Marques, que é da Artigo 19, e que vai ter uma fala, ela tem um artigo no livro, e vai fazer uma fala mais vinculada ao assunto da criança. Olá, boa tarde a todas e a todos. Como a Cris já disse, me chamo Camila Marques, sou advogada e represento aqui o Artigo 19. Antes de iniciar, eu queria agradecer o convite do MAN, gostaria de agradecer aí toda a parceria com a Cris. Esse debate, eu acho que isso foi falado ao longo do dia de hoje, né? Mas ele é extremamente essencial. Esses fatos aconteceram todos em 2017, mas eles ainda produzem efeitos nos dias de hoje, e eles são efeitos e têm uma relação direta com o momento que a gente vive na nossa democracia. E como a nossa democracia está cada vez mais se aproximando de um regime antidemocrático, a gente precisa continuar conversando sobre isso. Então, muito obrigada, saúdo muito esse evento. Eu preparei uns slides aqui, eu adoraria falar para vocês que eles ficaram horríveis porque eles se desconfiguraram, mas não é verdade. Eles ficaram horríveis porque eu não tenho nenhuma habilidade com isso. Então, por favor, não percebam qualquer erro. Mas, enfim, a Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos que trabalha pela proteção do direito à liberdade de expressão.
Há 30 anos, a gente teve a nossa fundação na Inglaterra, em Londres, e há 10 anos a gente veio para o Brasil e atua sistematicamente nessa missão de defender o direito à liberdade de expressão. E eu quero começar aqui hoje fazendo uma provocação. Quando tudo isso aconteceu, né, que já foi muito falado, todas as ondas aí conservadoras, ao Queer Museum, ao MAN, ao MASP, a gente viu uma série de reações do Estado, de atores muito importantes do Estado, no sentido de se colocar nessa discussão. Uma das que a gente viu foi essa aqui, do então prefeito de São Paulo, que se colocou publicamente na mídia, na verdade, publicou um vídeo nos seus canais aí de comunicação, dizendo que tudo tem limite. E aí, eu, aqui, representando uma organização de liberdade de expressão, gostaria de fazer uma provocação. Antes da gente falar dos limites, eu acho que a gente precisa um pouco olhar em outra chave, em outra perspectiva, que é o que é o direito à liberdade de expressão, para depois a gente falar dos limites. Deixo essa pergunta, se a liberdade de expressão tem limites ou não. Queria trazer um pouquinho do arcabouço internacional. Uma das missões institucionais nossa é trabalhar com o que a ONU vem produzindo, pensando, tentando implementar nos Estados, o que a Comissão Interamericana e a Corte também. E aí aqui eu até aproveito para explicar a simbologia do nome do artigo 19. A Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas, no seu artigo 19, diz que todos os Estados devem garantir o direito à liberdade de expressão. Todo ser humano tem direito à liberdade de expressão, à opinião, e esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meio. Essa parte final parece talvez um pouco irrelevante, mas ela tem um impacto aí profundo. Quando a gente fala que a liberdade de expressão pode ser exercida em qualquer meio, a gente está dizendo que a liberdade de expressão é protegida se ela está na internet, que lá atrás, quando essa declaração foi promulgada, sequer se pensava que poderia existir a internet. Ela é protegida no rádio, ela é protegida nas ruas, nos protestos, ela é protegida nas associações, ela deve ser protegida também pela arte. A liberdade artística é uma das formas de expressão. E aí, aqui a nossa Constituição... aqui desconfigurou. A nossa Constituição Federal, ela absorve e acolhe todo esse panorama internacional e esse arcabouço internacional. Quando a gente olha para a nossa Constituição, a gente vê aqui, eu não queria ser redundante e trazer o que a maioria de nós já sabemos, mas sim, a nossa Constituição diz que a liberdade de expressão é um direito fundamental. A nossa Constituição diz que existe, sim, a liberdade da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Isso não está à toa na nossa Constituição. Nossa Constituição é uma Constituição pós-ditadura. É uma Constituição onde a gente precisava deixar muito claro que, a priori, é liberdade de expressão. Qualquer responsabilização é a posteriori. Mas a Cris disse muito bem. A liberdade de expressão... ela protege o quê, afinal? Porque, sim, é muito fácil dizer que a liberdade de expressão protege aquela expressão que todo mundo tem acordo, que não causa incômodo, que não causa trânsito, que não causa qualquer deslocamento desse lugar comum em que algum indivíduo se coloca. E aí eu trago aqui o nosso próprio, a nossa própria Constituição Superior, a nossa Corte Superior, o STF, o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou nesse sentido. Olha, a liberdade de expressão não é apenas o direito de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso foi dito no julgamento da Marcha da Maconha. Ainda num caso clássico aqui do STF, que é um caso que julgou o Geraldo Thomas, que, ao terminar um espetáculo, mostrou ali as nádegas, se não me engano, e aquilo foi entendido como ato obsceno. E aí, quando a discussão chegou no Supremo Tribunal, os ministros falaram, olha, a liberdade de expressão abarca expressões ainda que inadequadas e deseducadas. E é disso que a gente está falando nesse momento. E aí eu quero dizer que o choque, o incômodo, ele faz parte da nossa evolução enquanto sociedade, da nossa evolução enquanto grupos que compartilham uma cultura, enquanto grupos que compartilham determinada ideologia.
E aqui a relatoria especial da ONU, né, eu acho que, não sei se todos e todas sabem, mas a Nações Unidas ela é dividida em várias relatorias especializadas, em várias comissões, uma delas é sobre direitos culturais. E eles dizem que o papel dos artistas é único numa democracia. E falam ainda que as nossas vidas, as nossas percepções de nós mesmos e dos outros, as visões do mundo, as relações de poder, a natureza humana e tabus, tudo isso pode ser provocado, desenvolvido e evoluído através do debate no campo das artes. Agora sim, depois da gente falar um pouco da liberdade de expressão, volto com a pergunta. A liberdade de expressão é um direito absoluto? Não, ela não é. Isso foi falado, acho que o dia todo, e a própria Cris já trouxe essa reflexão. Porém, a liberdade de expressão é um direito humano, é um direito fundamental. E não pode ser restringido de forma aleatória. Não pode ser restringido sem critérios. E aí o direito, e aí os organismos internacionais, e aí a sociedade civil organizada, vem debatendo muito sobre isso. Quais são os critérios que podem legitimar a restrição da liberdade de expressão? E aí aqui eu queria trazer o teste das 3 partes, que quando o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos lá atrás trouxe que o direito à liberdade de expressão é um direito humano, ele trouxe também as possíveis razões de restrição. A primeira coisa que deve ser observada é que essa restrição deve estar prevista em lei e ser clara, porque a gente sabe que uma lei vaga, genérica, vai causar dúvidas, e mais do que causar dúvidas, ela vai ser usada por determinado ator que tem uma ideologia, que tem um posicionamento político, religioso, enfim, e vai ser usada, muitas vezes, para conseguir controlar ideologicamente aquele assunto. A segunda questão, que passa aí pelo teste das 3 partes, é a proteção de outros interesses legítimos. Então, uma expressão só pode ser restringida para a proteção de outros direitos. Quais são esses? Direitos que buscam assegurar o respeito dos direitos e a reputação das pessoas, proteger a segurança nacional, da ordem, saúde e moral pública. E a terceira parte do teste é que essa restrição não basta só cumprir ali o passo 1 e 2, ela tem que ser necessária e proporcional. E o que a gente vê, muitas vezes, é até em casos em que a liberdade de expressão deve ser, sim, restringida para a proteção de outros direitos, a gente vê que existe uma ampla desproporcionalidade. Um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente vê uma publicação que, de fato, causou algum dano à reputação de alguém ou à privacidade de alguém, o juiz, na internet, vamos supor, o juiz vai lá e não fala só, olha, retira-se esse conteúdo. Não, o que ele fala? Tira a página do ar. Isso é extremamente desproporcional. A gente precisa entender que essas medidas elas precisam ser as menos intrusivas possíveis. Porém, a gente tem problemas, né? Como vocês viram, a segunda parte do teste das 3 partes diz que a moral pública e a ordem pública pode, sim, legitimar restrições à liberdade de expressão. Mas aí, o que é a moral pública? Que conceito é esse que pode abarcar muita coisa, muitos valores, muitas ideologias e muitas percepções de vida? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é como ela é usada. Aqui eu trouxe 2 casos. O primeiro das marchas das vadias, da Marcha das Vadias. Essa foto é de Curitiba, mas eu não sei se vocês conhecem o caso da Roberta Pereira, uma manifestante aqui de São Paulo, que, em 2013, saiu para se manifestar na Marcha das Vadias de Guarulhos e, lá, junto com várias outras mulheres, fez o seu protesto sem blusa, com seios à mostra, e foi detida por ato obsceno, através de uma articulação da igreja, que tinha feito uma denúncia para a delegacia ali do bairro. Não bastasse ela ser detida por ato obsceno, ela foi condenada por ato obsceno. Não bastasse ela ser condenada por ato obsceno, a condenação dela foi reafirmada no colégio recursal. Não bastasse isso, agora o caso dela está no Supremo, a ministra Rosa Weber negou seguimento ao recurso. A gente está no momento final desse caso, em que uma mulher que luta pelos seus direitos e pelo direito de todas as mulheres pode ser condenada criminalmente por ato obsceno porque usou seu corpo da forma como bem entendeu.
Aqui eu trouxe um trechinho da sentença aqui de primeiro grau, do juiz, que ele diz assim: por fim, a título de argumentação, a sociedade tem o direito de ser respeitada no sentimento do pudor e da sua dignidade. Assim, quisesse apenas exercer o seu direito constitucional de expressão, a ré poderia tê-lo feito em local outro e de modo a não ferir o pudor público, em manifesto desrespeito às demais transeuntes que, incomodados, buscaram a intervenção policial. Essa foi a sentença, e ela foi praticamente repetida na turma recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Trouxe, Cris já falou, mas a proibição da peça Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Quando eu fui ler a decisão, duas frases do juiz me marcaram. Uma é que ele fala: essa peça é de extremo mau gosto. A outra que ele fala é que as figuras religiosas e sagradas não podem ser expostas ao ridículo. Parece que existe uma fundamentação jurídica aí? Não, me parece que eu estou lendo uma coluna de opinião com alguém dando a sua opinião sobre isso, se é certo ou se é errado. Porém, quando a gente olha um pouco para o que a Corte Interamericana já disse, ela é muito clara. A moral pública não pode ser deslocada ali do que acontece atualmente na sociedade para cercear direitos. Então, eles são muito claros ao dizer que, de nenhuma maneira, isso aqui eu peguei de uma decisão, se pode invocar conceitos como ordem e moral pública para suprimir um direito garantido pela Convenção. E eles dizem mais ainda, que esses conceitos devem ser objetos de uma interpretação estritamente restrita às justas exigências de uma sociedade democrática. Estamos numa democracia. A moral pública precisa se adequar ao que a sociedade está discutindo, mas não só o que certos setores hegemônicos da sociedade estão discutindo. Quando a gente olha para o nosso direito aqui doméstico, o Código, né, o Código Penal, as nossas leis penais, todo esse conjunto de normativa também diz que a gente precisa olhar e aplicar o princípio da adequação social, que as condutas de acordo com o tempo, lugar e costumes da sociedade devem, sim, ser relativizadas, devem relativizar assim, o que é crime ou não. E aí a gente entra num outro debate, que é o debate das condutas simbólicas. Quando a gente fala de nudez, quando a gente fala de, enfim, uma encenação de sexo ou outras questões que acendem o debate aí público, a gente precisa saber que tem condutas que sim são simbólicas e a gente precisa entender como o direito olha para eles, para isso. A gente tem muito claro que as condutas simbólicas que fazem parte da própria mensagem não devem jamais ser criminalizadas ou restringidas. A Suprema Corte Americana, num caso bem famoso, debateu bastante isso, num caso em que um indivíduo, em tom de protesto à Guerra do Vietnã, queimou seus documentos, acho que de reservistas do Exército. Ao julgar esse caso, a Suprema Corte falou, olha, para que possa haver uma restrição de uma conduta simbólica, é preciso que isso seja constitucional e que essa restrição esteja ligada a um interesse importante ou substancial do governo, desde que esse interesse não seja a própria supressão de um discurso ou que a lei proíba mais do que o necessário para o garantido. Ao se proibir todas as exposições, as mostras, as obras, o que a gente viu foi uma supressão, sim, total desses discursos, que são, sim, condutas simbólicas. Em um outro caso interessante ali do judiciário americano, norte-americano, em que uma manifestante, eu estou trazendo mais casos de manifestação, mas eles também muitas vezes se aplicam ao contexto das artes. A manifestante ela foi protestar com uma placa, então ela estava absolutamente nua e só coberta por uma placa. E aí o judiciário norte-americano falou, olha, embora a nudez não tivesse qualquer relação direta com o conteúdo do protesto, a corte considerou que ela não podia ser condenada uma vez que a nudez não tinha finalidade lasciva ou sexual e, portanto, deveria ser considerada como forma de expressão protegida. Nosso Código Penal também fala isso. As condutas que não têm intenção sexual, elas não podem ser punidas, mas a Roberta está para ser condenada. Uma outra discussão que a gente precisa falar são dos grupos minoritários. E não me parece, e muitas vezes me parece que a arte está sim ligada aos grupos minoritários. Quando a gente fala de grupo minoritário, a gente fala assim de criança, a gente fala de mulher, a gente fala de idoso, a gente fala da população negra, principalmente.
E está muito claro que o Estado tem o dever de garantir a expressão desses grupos, tem o dever de não funcionar como um instrumento de cerceamento, porque essas vozes já são estruturalmente silenciadas, violentadas, excluídas da sociedade. Isso está numa própria resolução do Conselho de Direitos da ONU de 2013, que não é muito antiga. A Corte Europeia de Direitos Humanos vai nesse sentido. Diz que qualquer restrição às minorias é incompatível com a Convenção Europeia e que a defesa dos direitos de um grupo minoritário deve ser condicionada à aceitação, não deve ser condicionada à aceitação da maioria. Isso é muito óbvio, né? E aí eu pergunto, quem são os juízes e juízas que vão decidir se aquela expressão é legítima ou não, se está de acordo com o valor e com os valores, enfim, das maiorias? São membros legítimos das maiorias, são membros legítimos das elites, são homens, são brancos, são pessoas que estudaram nas faculdades mais tradicionais de direito. Então, o debate aqui ele é muito mais profundo do que dizer se é moral ou imoral. Eu trouxe um outro caso, mas... Quanto tempo eu tenho? Pode seguir. Eu trouxe um outro caso também da Corte Europeia, que diz a importância da manifestação, da expressão, do diálogo que esses grupos minoritários trazem, seja nas artes, nos protestos, em outros meios de comunicação. Uma outra restrição legítima que vocês viram que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos traz é a questão da proteção da ordem pública. E aí, de novo, Brasil, um país altamente militarizado. Quando a gente pensa em ordem pública, a gente pensa em segurança pública e insegurança pública. O que é a proteção da ordem pública? Muitas vezes, me parece, que a democracia não cabe no conceito de ordem pública aqui no Brasil. Não é verdade? É muito claro isso para mim. Quando a gente fala assim, olha, eu vou fechar um protesto, porque vai ter, enfim, causar distúrbios numa avenida importante, e isso é uma violação à ordem pública, e o protesto não é um instrumento legítimo, importante, essencial em qualquer democracia? E a arte, o questionamento, ele não é um instrumento legítimo, importante e necessário em qualquer democracia? E aqui eu trouxe alguns exemplos disso, de como também essa questão da restrição à arte está muito ligada à criminalização sob a justificativa de proteção da ordem pública. Esse caso desse artista, né, do Maicon K, é recente, de 2017, e ele foi preso, detido por desacato, após uma performance ali no DF, em Brasília. Ele estava fazendo uma performance, se não me engano, se enrolando, né, num plástico, não plástico bolha, mas naqueles plásticos, enfim, isso, papel filme, plástico filme. E aí, em determinado momento, a polícia chegou e falou, o que você está fazendo aqui, você não pode fazer isso. Ele tentou conversar, nem me parece que foi uma situação de, enfim, que os ânimos ficaram à flor da pele, o que não justificaria também. Mas não, e ele foi detido por desacato. Aqui a gente tem o palhaço Tico Bonito, do Paraná, que, ao fazer uma peça num local público de Curitiba, não sei se era Curitiba ou outro lugar, Cascavel, ele foi detido por desacato. Era uma peça que, inclusive, questionava a dinâmica de operação da segurança pública ali do Paraná, as inúmeras violações da segurança pública. Mas eu quero dizer que isso, né, que a gente tem visto, principalmente no campo das artes, mais recentemente, é muito comum em outros espaços de expressão artística e de expressão da própria vida. Quando a gente olha para lugares que são permanentemente alvos da repressão, da criminalização, não pela ideologia, mas pela sua própria existência, por exemplo, as periferias, as favelas, os lugares em que as pessoas são colocadas em situação de vulnerabilidade dia após dia, a gente vê que essas ofensivas à liberdade artística sempre existiram. E a gente não pode esquecer disso. Ano passado, teve um projeto de lei
que circulou no Senado Federal, se não me engano, que pretendia criminalizar o funk. Isso não é velho, isso não é novo, na verdade, na nossa democracia ou na nossa história enquanto país. Já houve o mesmo movimento contra o funk, contra o samba e tudo mais. E aí, chegando um pouco nas reflexões finais, eu quero trazer um pouco quais foram as reações do Estado a tudo isso que aconteceu no ano passado. Não está indo. Vou esperar um pouquinho. Foi. Quando tudo aconteceu, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, foi a público dizer, olha, não, está tudo errado mesmo, é um absurdo essas exposições existirem no Brasil, isso aqui não respeita os valores da nossa democracia, da família tradicional brasileira, e a gente vai mudar tudo. Então, agora, a gente vai construir uma política de classificação indicativa, a gente vai fazer um monte de projetos de lei. Basicamente, ele falou assim, deixa comigo que eu vou resolver isso. Mas, claro que não foi só ele, né, que teve esse ímpeto de responder a tudo isso. Quando a gente olha para o Congresso Nacional, a gente viu uma série de movimentações. A gente viu se instalar uma CPI dos maus-tratos com um senador, que acho que muitos de vocês conhecem, chamado Magno Malta, que talvez só o nome dele já diga muita coisa, que pediu a condução coercitiva de artistas que fizeram performance e dos curadores, se não me engano, Gaudênio, né? É do Gaudêncio. Do Gaudêncio também foi. Sua também? Também foi. Sim. Exato. E o que a gente vê aqui? A gente vê que não é só o executivo, que não é só o sistema de justiça com essas decisões criminalizadoras e conservadoras, que nem a gente viu na peça do Evangelho e em outras. A gente vê que é o Estado brasileiro. A gente vê que é uma articulação institucional e que não é necessariamente para limitar a arte. É uma articulação institucional para limitar a democracia, para limitar diferentes vozes, para limitar a dissidência, para limitar o debate público. Eu quero trazer aqui para vocês, não sei se está indo, mas quando a gente, artigo 19, foi olhar para o Congresso Nacional em 2017, a gente viu uma série de projetos de lei. Eu até peguei aqui a nossa tabela, a gente contabilizou 27 projetos de lei só no ano passado em respostas e em reação ao que estava acontecendo, puxado por esses movimentos conservadores. E a gente sabe, a gente trabalha no Congresso, e acho que grande parte da sociedade sabe que as leis no Brasil são feitas em resposta a fatos sociais. E aí eu pergunto, vocês acham que essas leis eram positivas? Eram no sentido de garantir a liberdade artística? Ou de propor um debate sério sobre a liberdade de expressão da criança e do adolescente? E aqui tem uma questão também, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente também não pode esquecer que criança e adolescente também tem direito à liberdade de expressão. Também, na sua fase de desenvolvimento criativo, intelectual, também precisa receber informações. Não estou dizendo que absolutamente tudo precisa ser acessível, mas a gente precisa fazer esse debate. Mas o debate que foi feito foi só dos limites, foi só da restrição. Quando a gente foi olhar, então, para esses projetos, nenhum deles propunha um debate democrático sobre isso. Todos esses projetos, ou eles previam criar um sistema de criminalização a obras pornográficas, criminalização à erotização, proibir a entrada de crianças e adolescentes até 18 anos. Todos eles passavam pela restrição, ou criminalizadora ou não. Teve um que ainda está em tramitação, que é bastante preocupante. Vocês sabem que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está... o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo reformado no Congresso Nacional. E ali estão tentando, a gente sabe qual é a composição do nosso Congresso, né? Então, a gente sabe para que lado essa reforma está indo. O que acontece? O relator incorporou uma proposta nesse substitutivo de lei, dizendo que, a partir da aprovação desse projeto, toda obra de arte, toda exposição, e aí é ambíguo, a gente não sabe se é exposição como um todo, se é obra de arte, vai precisar de um alvará judicial. Aos moldes quando o juiz analisa se uma criança pode entrar no estádio, ou que a idade a pessoa pode ir num show.
E aí imagina que bagunça a gente vai ter. Os juízes e juízas brasileiras, provavelmente da vara da infância, que tem toda uma preocupação legítima com a criança, com o adolescente, mas que contato tem com a arte ou com a produção daquele pensamento, ou com as noções ali de subjetividade compostas no trabalho? Qual é a base desse juiz para julgar isso? E mais, muitas vezes a gente tem um cenário de exposições que são que ocupam vários estados, várias cidades. O que vai acontecer? Um juiz do Ceará vai colocar 12 anos, o juiz de São Paulo vai colocar 16. E isso provoca um ambiente de autocensura muito grande, porque o artista, o produtor, enfim, até a pessoa que tem o contato com a arte não vai saber se aquilo está dentro da lei, está fora da lei, e acaba, assim, criando um ambiente de autocensura muito grande. Nesse debate, veio, então, a resposta do ministro da Justiça, que foi a única coisa que se concretizou, fora alguns outros projetos de lei que vão nesse sentido, que foi a reforma da classificação indicativa. Acho que já foi falado bastante, né, como estou me alongando. Eu não vou entrar nos detalhes da proposta, mas o que acontece? A Constituição Federal, lá em 88, ela disse, olha, a liberdade de expressão é direito, porém, meios de comunicação, espetáculos públicos vão precisar criar um sistema de informação e de classificação etária. Veio a política de classificação indicativa, uma política muito interessante lá atrás, alguns anos atrás, olhando para o audiovisual. Por quê? Quando a gente fala do audiovisual, a gente está falando de TV e rádio. Quando a gente fala de TV e rádio, a gente está falando de um instrumento massivo, de um instrumento que entra todos os dias na casa da pessoa, sem a mãe e o pai estar lá, sem ter qualquer tipo de controle parental, e a gente sabe que não existe limite na televisão brasileira, né? Da Atena passa o quê? Às 16h, com cenas de violência explícita. Então, a política de classificação indicativa para o audiovisual é uma política de corregulação, que fala assim, olha, meios de comunicação, Globo, TV Bandeirantes, ao iniciar um programa, uma novela, vocês vão falar, com base no manual de cenas de sexo, violência e drogas, qual é a idade que aquele conteúdo vai ser classificado. Depois, o Ministério da Justiça avalia. Em tese, as artes e o conteúdo das artes visuais sempre teve que passar por um sistema aí de classificação de informação. Porém, sempre foi algo de autorregulação. Por quê? Para que o Ministério da Justiça vai ficar olhando conteúdo de conteúdo artístico? Essa política ela só tem validade e importância para esse conteúdo massivo, para esse instrumento que é a TV e o rádio, e para o cinema. Mas as artes visuais têm espaços de mediação, tem toda uma construção de subjetividade, e mais, é impossível, a gente não pode comparar o que passa numa novela da Globo com um conteúdo artístico. São propósitos diferentes, né? E aí, então, veio a reforma da classificação indicativa, no sentido de criar algumas nuances. Teve alguns avanços, mas teve uma perda muito substancial. Por quê? O grande problema que a gente tinha nas artes, lá atrás, era um artigo, que ele era o artigo 8º, que dizia assim, olha, pais, vocês podem, para as artes, vocês podem levar seus filhos nas exposições que vocês quiserem, menos aquelas classificadas para 18 anos. E esse foi o problema do MASP. Eles classificaram para 18, e aí os adolescentes que tinham, ou crianças que tinham menos, não poderiam entrar. E o ministro queria dar uma resposta. E aí o ministro deu a resposta e expediu essa portaria que fala, olha, agora, aquelas obras classificadas para 18, os adolescentes vão ter acesso, mas os adolescentes de 16 para 18 anos, não é todo mundo. Foi um avanço. Antes ninguém podia ter, agora de 16 a 18 pode ter. Porém, ele cria aqui o parágrafo 1º que diz, porém, a autorização de acesso a obras classificadas como não recomendado para menores de 16 anos ou inferior poderá ser feita para crianças e adolescentes com igual ou superior a 10 anos. Então, imagina, uma obra classificada para 12 anos, se você vai com seu pai e tem 9 anos, você não pode entrar. Para que isso? E a gente, vários outros atores, participamos muito ativamente da construção dessa política, e era muito claro, era uma resposta a esse cenário de polarização. Porém, quem sai perdendo é a sociedade. E acho que muitos de nós, né, da sociedade sem ser organizada, que trabalha com essas pautas, nem ficou sabendo dessa discussão.
teve consulta pública, teve, mas isso chegou, de fato, na sociedade? Não chegou. E a gente até tinha um receio. Será que a gente espalha essa consulta pública para chegar ao MBL e ficar fazendo consultas e robôs em séries? Não sei. Mas, enfim, eu termino aqui a conversa com essas, enfim, percepções iniciais, me colocando muito ao diálogo e dizendo assim, a gente vive, de fato, hoje em dia, numa sociedade muito polarizada. Me parece que o sistema de justiça não é, e não vai ser o ator que vai conseguir avançar nesse debate. A gente precisa pensar como a gente vai avançar nesse debate, e mais, tudo quando a gente fala sobre direito, para além da gente saber que o direito está sempre atrasado, a gente precisa pensar na democratização do sistema de justiça. É impossível a gente falar de qualquer pauta de direitos humanos falando de um judiciário não participativo, falando de um judiciário opaco e falando de um judiciário que é feito pelas elites e para as elites do Brasil. Politizado. E politizado, porque o judiciário nunca foi neutro. Nunca foi neutro. O judiciário é um ente do Estado, sempre teve um lado, sempre teve uma ideologia. E a gente precisa discutir isso. Então, eu agradeço muitíssimo. Obrigada. Eu queria só acrescentar nessa questão da classificação indicativa um ponto importante, que é o seguinte: para além do que diz a portaria, existe também um direito constitucional de que eu, como mãe, levo meu filho onde eu quiser. E se eu levo ele onde eu quiser, eu vou vir aqui na instituição e vou fazer um barraco na porta para entrar com essa criança. Então, a instituição está lascada, porque ela vai ficar entre uma portaria que está propondo uma solução que não é exatamente legal, versus o meu direito de poder entrar com o meu filho. E, para além disso, o que é mais uma outra confusão, que ninguém sabe exatamente como vai ser resolvida, é que a portaria fala em representante sem dizer quem é. Então, você leva o seu filho de 12 anos, numa exposição para 12 anos, mas você leva o amiguinho dele, da escola. Mas ele não é seu. Você não o representa. E a exposição era para 14, ele tem 12, o seu filho entra porque você o representa, mas o amiguinho fica como? Então, assim, são questões, foi criado um meio confuso de como é que as instituições vão lidar com essas questões da classificação que não existiam antes num meio que é super controlado, mediado, né, pelo educativo, mediado por toda uma explicação e etc., mas que é uma portaria que atende um clamor dos não frequentadores de exposição. Incrível isso, uma legislação para não frequentadores, porque foram eles que clamaram. Os frequentadores não tinham esse problema. A gente abre para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, já alguém quer falar. Olá, oi, eu sou a Mariane e a minha principal dúvida, eu acho que vocês já explanaram algumas ideias, as suas opiniões também, mas a minha principal dúvida é como atuações efetivas na proteção desse direito da liberdade de expressão perante uma mídia tradicional, hegemônica, que a gente já sabe que distribui estigmas moralizantes sobre as demais expressões artísticas. E também, para comentar, que a sua última frase também ajudou a comentar um pouco a minha pergunta, até perante esse judiciário politizado. Como que a gente faz atuações efetivas contra isso, entendeu? Atuações efetivas que protejam a liberdade de expressão contra essas visões hegemônicas tradicionais. E um bom exemplo disso, se vocês puderem também citar, até argumentar um pouco sobre isso, seria até a escola sem partido, que é uma das principais argumentações de políticos, né, e tudo mais. E essa é a minha pergunta. Obrigada. Eu acho que o judiciário, né, ele é formado por seres humanos. E seres humanos são falíveis, têm crenças, e a gente espera do juiz
né? Uma isenção, uma conduta ilibada que nem sempre ela aparece. Eu acho que o judiciário sempre foi politizado, ele representa as elites, mas neste momento eu acho que ele está mais politizado do que ele foi no passado, inclusive na sua exposição, né? O que se espera da corte de um país é que ela seja não conhecida, né? Numa democracia desenvolvida, você não sabe quem são as pessoas que fazem parte do Supremo Tribunal Federal na maneira como a gente tem aqui. Você não sabe, você sabe a opinião de um integrante do Supremo Tribunal porque você leu 10 sentenças do cara e aí você imagina que o cara acredita que o cara é mais liberal ou mais conservador. Você não lê opiniões desse cara no jornal, né? Em que ele dirige o país para um determinado lado ou ele pré-julga, porque quando ele dá uma declaração no jornal, ele está pré-julgando algum assunto. Então, assim, a gente está nesse momento que é realmente confuso e tenso. Eu sou uma otimista. Então, assim, eu acho que para além desse caso horroroso, né, dessa manifestante que está no Supremo Tribunal Federal tendo que discutir ter ido nesse movimento, e me dá uma aflição louca, porque minha filha foi, daí eu fico pensando, imagina se fosse minha filha discutir no Supremo Tribunal, porque ela foi lá discutir o direito ao próprio corpo. Assim, a gente tem o juiz que deu uma liminar memorável nesse processo. A gente tem o Ministério Público que fez uma nota técnica incrível, né, falando tanto do MAN quanto do MASP. E o MASP, ele é resultado do que a Camila disse, que é da autocensura. Quando o MASP colocou 18 anos, ele estava acalmando os ânimos, que era assim, ó, vamos segurar aqui a onda, porque senão a exposição fará sucesso por outros motivos que não por ela mesma. Ela vai circular de uma maneira que não é assim que a gente quer. Então, assim, é complicado porque as pessoas começam a censurar. Agora, eu acho que, do mesmo jeito que você tem uma atuação política no judiciário, você também tem uma atuação política no sentido da defesa dos direitos de liberdade de expressão, tanto por uma quantidade de juízes, quanto por uma quantidade de profissionais do Ministério Público. E a gente tem que ir empurrando e discutindo, e acho que a classe artística, cultural, se a gente continuar nesse caminho mais conservador, vai ter que atuar mais nesse embate, né? Inclusive na própria defesa, no MAN, quando teve os atos de violência após, né, que várias pessoas vieram no ato de apoio ao MAN, tiveram várias pessoas contra. As pessoas que foram agredidas, elas não sabiam o que fazer, né? Então, o que fazer? Fazer um boletim de ocorrência, também reclamar, você ir atrás dos seus direitos. Eu acho que a gente vai ter que brigar mais pelos direitos de expressão, mais pelos direitos de liberdade. Agora, é difícil a gente vencer os algoritmos da internet, né? É muito, porque assim, é um jeito de disseminar a fake news que é muito complicada, em que um pedaço da população, mas normalmente é um pedaço mais preparado, é que vai procurar uma validação, né, ou a credibilização daquela informação. Né, você tem uma grande maioria que acredita de que aquela informação que está circulando localmente na internet, ela é real, e normalmente ela está descontextualizada, ela está com uma visão completamente diferente do que a realidade. Então, na performance do MAN, o que se dizia era, este artista é pedófilo, né? Sendo que a pedofilia não é crime. Ele deve ser preso porque praticou pedofilia. Pedofilia não é crime. Pedofilia é um problema médico, de psicanálise, de psiquiatria. Ele não é crime em si. Crime é você atuar de alguma maneira, violentamente, sexualmente, contra uma criança, ter um abuso sexual real. O cara pode ser pedófilo e estar sentado lá na casa dele, não pode ser nada, né? Então, assim, é muito sofisticado e essa informação ela ganha uma dimensão gigante. Então,
Mas, de novo, eu sou uma otimista e eu acho que, do mesmo jeito que os algoritmos fazem isso, é uma questão de tempo. Né? Assim, é muito novo. Já já a gente terá outros tipos de algoritmos e defesas tecnológicas contra essas informações. Né? Fake news é um negócio que tem o quê? 1 ano que se fala loucamente desse termo, fake news. Então, teremos certamente outras maneiras de bloquear esses algoritmos para que seja possível a gente tratar dos assuntos de uma maneira melhor. Vai lá, Camila. Bom, essa pergunta, acho que é uma pergunta muito... É importante esse debate, né? Como a gente consegue atuar de forma mais potente na mídia e no sistema de justiça. Quando a gente olha para o sistema de justiça, primeiro é isso, a gente precisa falar mais do sistema de justiça. Me parece que a gente fala muito pouco do sistema de justiça. Isso fazendo uma autocrítica mesmo, enquanto sociedade civil organizada, enquanto, enfim, militantes de movimentos. Eu acho que a gente precisa desmistificar e entender, porque o que acontece? A nossa pauta, né, de avanços de direitos se deu durante muito tempo na pós-democratização, no executivo, no legislativo. A gente estava esperando... Eu não sei se a gente estava esperando, mas, enfim, havia uma esperança de ser um sistema de justiça mais garantista, que fosse efetivar os direitos civis, fosse efetivar os direitos sociais. Isso não aconteceu. A gente não mudou a estrutura do nosso sistema de justiça. Então, é óbvio que isso não ia acontecer. Então, num primeiro momento, a gente precisa, de fato, desmistificar, falar, olha, o sistema de justiça ele não é neutro. Ele, com essa capa de neutralidade, faz, sim, política, tem, sim, uma ideologia, e essa ideologia, muitas vezes, é contrária à efetivação de direitos. Para mim, essa é a primeira questão. O judiciário, por conta de uma série de questões da conjuntura, ele está na primeira capa dos jornais há uns 4, 5 anos. A gente já entendeu que o judiciário faz política, mas existe uma disputa de narrativa, e porque, para muitos, o judiciário é o salvador da pátria. Tá, mas ele está fazendo política. Vamos conversar sobre isso? É isso. O segundo ponto, a gente precisa criar mecanismos de participação no sistema de justiça. A gente não pode achar que o judiciário é esse Deus dentro de um gabinete. É inadmissível que pessoas, mulheres, pessoas que estão em situação ali de audiência de custódia, passem por uma audiência judicial e saiam de lá sem saber quem era o juiz. Isso não me parece parte de um Estado democrático de direito. A gente precisa criar mecanismos de transparência. O judiciário é o mais opaco do Brasil. Se você faz um pedido de acesso à informação, eu recebo uma ligação da secretária do presidente do Tribunal de Justiça. O que você quer fazer com essa informação? Não preciso justificar. Informação é direito, informação é controle. Além disso, a gente precisa pensar na estrutura do sistema de justiça. Não me parece que a gente pode pensar numa atuação mais potente sem a gente pensar em outra estrutura. E, quando eu falo de outra estrutura, são das pessoas que ocupam esse lugar. A gente só vai conseguir avançar quando a gente passe os 30% de mulheres, quando a gente consiga ter a população negra sentada nos bancos ali de juízes, juízas, de promotoras, promotores, e que, quando entrem, não sofram retaliações, quando entrem, consiga promover na carreira, ter um papel também em cargos e espaços de debate institucional e político. Esse é o debate que a gente precisa fazer, para mim. A gente precisa discutir ação afirmativa, a gente precisa discutir cota, a gente precisa discutir democratização do sistema de justiça. E, quando a gente fala na mídia, é a mesma coisa. Que mídia é essa? Me parece que a gente ainda fala um pouco mais da mídia, mas é uma mídia que, em sua grande parte, é de propriedade de políticos. O pessoal do coletivo Intervozes, que é um coletivo de comunicação, tem uma pesquisa que mostra isso. A maior parte dos meios de comunicação, principalmente TV e rádio no Brasil, são de políticos. Isso é proibido, é inconstitucional. Tem várias interpretações aí que dizem isso. Como não vai ter conflito de interesse? Porque eu não sei se vocês sabem, mas são senadores, senadoras, deputados, deputadas que concedem outorga, em última instância, depois que elas passam no Ministério das Comunicações. E elas votam nos seus próprios interesses. E depois passam e transmitem nas suas produções aquilo que lhes favorece. A gente precisa discutir mídia, porque, assim, a gente precisa discutir também a possibilidade de internet que ela nos dá, né, esse instrumento por si só potente, que, enfim, abre um canal de mobilização, de debate de ideias. Precisamos, mas tem uma série de questões também na internet que a gente precisa discutir. A internet
não é um serviço universal. Tem muitas e muitas e muitas pessoas no Brasil, eu não estou falando de interiores, estou falando de grandes até centros urbanos que não têm acesso à internet. É um espaço em disputa e é um espaço que ainda não tem o alcance que a TV e o rádio têm. Então, me parece assim, só da gente trazer esses debates para debates mais amplos, quando a gente está falando, então, de direito, arte e liberdade, vamos falar, sim, de mídia, vamos falar, sim, de sistema de justiça, porque se a gente não conectar esses grandes temas nos outros, a gente, às vezes, acaba fazendo discussões mais, não superficiais, mas que, às vezes, não tocam em problemas estruturais da nossa sociedade. Meu nome é Beatriz, eu sou educadora, arte educadora, né? E tô com a cabeça fervendo aqui com tudo que está sendo dito, né? Mas eu vou tentar ser concisa. Cristiane, você colocou desse manual, né, classificatório que está sendo pensado, escrito, que necessita ser redigido para o momento de hoje, né? Em vários momentos eu ouvi aqui a palavra tolerância, né? Nesse manual ter tolerância, né, com o outro, o que é? Me preocupa muito a palavra tolerância, porque tolerar ele tem muito a ver com suportar. E pelo que eu percebo a sociedade brasileira hoje, todas essas manipulações de manifestações e entendimentos, elas estão deixando de ser suportadas. E eu penso que, se é preciso redigir esse manual para que as instituições culturais possam realmente trabalhar e atuar, eu acho que a palavra respeito ela é chave. Porque, como você, não sei, acho que foi você que colocou, lá, Jesus Cristo, isso é um Jesus Cristo? Não, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, uma obra que você conversou com alguém, né? Então, assim, cada pessoa vai interpretar a arte, vai interagir com a obra de acordo com o seu repertório. Com o seu repertório cultural, e aí envolve todas as suas questões de religiosidade, posicionamento político, histórico de infância e juventude. Né? Então, assim, muito que estava sendo colocado na mesa anterior, eu pergunto, será que é a criança, o adolescente que está precisando de proteção, ou é esse adulto que está completamente pirado? Né? Então, assim, a minha questão é tolerar. A palavra tolerar, que eu não sou do direito, né, mas eu vejo que em muitos momentos ela é muito cabível, mas quando se fala de expressão, arte e cultura, e respeito de minorias e de manifestação dessas minorias, talvez a tolerar, não sei se seria o melhor termo, eu queria saber, ouvir de vocês. No livro, a gente entrevistou, desculpa, tá? É uma religiosa, eu entendi que a gente chamada, ela é uma religiosa afro, das religiões afros na Bahia, ela é chamada Makota Valdina. E ela diz, eu não quero ser tolerada, eu quero respeito às minhas crenças. Mas ela vai além. Ela diz, e eu acho que dentro desse respeito, os artistas não deveriam usar os instrumentos do candomblé de uma forma desrespeitosa em seus espetáculos. Mas, se eles assim o fizerem, ainda assim eles estão no seu direito e eu tenho que tolerar. Então, talvez quando eu falo tolerância, é uma tentativa de dar um pouco essa diferença, porque assim, o respeito pressupõe um pouco de... Tem alguma estima, tem alguma
tem alguma veneração, tem algum eu considero a sua opinião, eu talvez pudesse, na tolerância, tipo, eu não acredito em nada disso do que você está falando, mas está tudo certo. Você tem esse direito de acreditar e defender essas ideias e vamos embora tocar a sociedade com essas ideias que são conflitantes, que criam tensão, mas que as minorias e as maiorias e as religiões têm que estar ali juntas convivendo. Por isso que eu tenho ido para a tolerância e não para o respeito. Eu falo agora ou você quer aproveitar? Acho que ela quer. Tem mais alguma pergunta? Tem ali. A minha impressão é que esses acontecimentos do ano passado serviram para trazer uma grande autocensura, tanto para os artistas quanto para as instituições culturais no Brasil. Eu acho que a atitude do MASP, por exemplo, ela é muito expressiva em relação a isso. Antes da exposição abrir, o MASP tomou a decisão de, contra os interesses do público, tá certo? De fechar, proibir a exposição para menores de 18 anos. E pais foram para a justiça recorrer dessa decisão, obviamente. Tá, mas foi um ato político. Entrar com a ação foi um ato político, é um pouco Sim, do que, foi um né? ato político. Agora, estou dizendo, a iniciativa partiu do MASP. A iniciativa da censura partiu do MASP. Assim como a iniciativa da censura da exposição Queer Museu em Porto Alegre partiu do Santander Cultural. Então, a gente já está num ambiente de censura e de autocensura, né? Essa semana, a gente teve um jornal impedido de entrevistar o ex-presidente Lula, que está na cadeia. Esse é um outro ato de censura que a gente está vivendo. A gente está num ambiente de censura e de autocensura. E eu acho que nós, do meio artístico, estamos sendo responsáveis por isso. Então, eu muito me pergunto se a gente devia tomar a iniciativa de criar legislações, regulamentos e normas cada vez mais restritivas para a arte. Eu estou me perguntando se é o nosso papel estar discutindo essas normas, se a gente não deveria simplesmente rejeitar essas normas. Porque, assim, quando a gente está no campo da arte, no campo da representação, certo? Você representar alguma coisa, você representar a violência, não é igual você ser violento. Claro. Você representar um ato sexual não é igual você ofender uma criança ou atacar uma criança. Então, a gente está num momento muito confuso coletivamente. Essa é a minha impressão. Eu queria saber de você, como advogada, que trabalha com inúmeras instituições culturais, que recomendações você está dando nesse sentido? E que reflexão você faz com relação a esse meu comentário? Excelente. Olha, eu tenho dito para as pessoas da área que nunca antes a cultura foi tanto uma questão jurídica. Assim, e que a nossa atuação do escritório sempre foi em questões muito mais preventivas, contratuais, de entendimento da legislação como um todo. E hoje, para além da classificação indicativa, a gente tem a classificação indicativa, tem as taxas sobre as obras de artes que ficaram gigantes, tem o Ministério do Trabalho que resolveu agora publicar uma lei para proteger o sindicato, para você pagar sindicato, porque você não precisa mais sindicalizar, mas agora você precisa, se você for artista. Então, assim, é uma pauta que vai indo, tem todas as leis de incentivo que cada vez mais ficam andando atrás da criminalização da nota fiscal, ao invés de se preocupar com a entrega do projeto. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo, sim, um momento
de um excesso de normatização e de controle. E, né, já tem uma máxima que diz para os amigos tudo, para os inimigos apenas a lei. Então, a lei, às vezes, ela é usada exatamente para amarrar a gente. No que diz respeito à classificação, a gente que estava perto dessas tentativas de alteração, a gente fez o que deu para que não tivesse um manual. Eu era e sou completamente contra, eu acho que é absolutamente desnecessário. Eu acho que a sociedade, eu acredito na sociedade civil e eu acho que a gente não precisa do Estado para fazer isso. Mas dentro desse momento louco, o máximo que a gente conseguiu foi esse artigo que a Camila apresentou e dar uma certa vontade para falar a verdade e dizer, quer saber? Então, eu não quero saber. Então, vai, eu sou contra essa lei, eu não vou cumprir, faz o que você quiser. Mas a gente sabe que no final da linha, é capaz de vir um manual completamente esquizofrênico, esdrúxulo. Imagina o que alguém com essa cabeça louca pode escrever sobre as impossibilidades de uma criança ver uma pintura de um ato sexual. Socorro! Imagina o que pode acontecer com essa criança, o trauma. Então, assim, vai virar tudo 18 anos, ou tudo proibido. Então, assim, a tentativa da sociedade civil sentar nessa cadeira é fazer o manual melhor possível, com a maior quantidade de atenuantes e saídas e possibilidades, porque as pessoas de artes visuais que estão nesse grupo de trabalho acreditam que a mediação seria mais do que suficiente, de que não precisaria nenhum manual, mas já que a gente tem que ter, vamos fazer o mais fácil possível de ser aplicado, o mais liberal possível, para que a gente garanta o acesso de crianças e jovens à exposição. Agora, eu vou dizer para vocês, tem pessoas inacreditáveis na minha convivência, que acham, sim, que as crianças não podem ver determinadas coisas, que eu, sei lá, eu levei meu filho em exposição desde que ele nasceu, ele viu tudo e está tudo certo. Eu não sei o que vai acontecer, mas, de qualquer maneira, eu entendo que tem pessoas que querem ter esse aviso, então a gente vai tentar fazer isso da maneira, né, que se a gente conseguir também, né? Por isso que eu estou dizendo, é uma tentativa, porque vai ter um embate, uma tensão entre a sociedade civil e o Estado. O Estado tem lá as ideias dele, do que ele acha que precisa ser protegido, mas fazer isso de uma maneira que seja o mais tranquilo possível, para que as instituições também possam se sentir mais relaxadas. Porque também tem uma coisa que é assim, se a regra está clara, é mais fácil, inclusive, descumprir, é mais fácil, inclusive, andar pela direita ou pela esquerda. Hoje, vira o que a gente viu no MASP. Como não tem regra, o cara fala, bom, vamos nos 18. Como não tem regra, a gente corre o risco de ficar passando a régua no alto, né? Ao invés de passar por baixo, então, beleza, joga 10 anos? Não, joga 16. Então, se a regra estiver clara, olha, tem essas atenuantes, se for assim, tudo bem, se o nu é artístico, tudo bem, se você... a gente dá condições para que as instituições consigam, inclusive, se defender e colocar a sua classificação de uma maneira que seja bacana para todo mundo. Acho que essa é um pouco a tentativa de fazer uma limonada. Eu não sei se vai ser possível. Mas se você quiser desrespeitar, eu vou adorar. Eu sou da visão de que advogados devem ser chamados para resolver os problemas e não para criar problemas. Porra, estamos tentando resolver, estamos tentando. Bom, sobre a questão da tolerância, é isso, assim, me parece que a gente ainda precisa incorporar esses valores na democracia. A gente lidar com a arte não é tolerar, não é a gente inovar no conceito de moral pública, não é a gente inovar no conceito de ordem pública, não. Tudo isso faz parte desses valores. Me parece que a gente precisa, de fato, pensar nesses conceitos que a gente acaba usando, às vezes, sem pensar, e não construir e, na verdade, disputar essa narrativa de não. Isso é um direito, vamos concretizá-lo, não é questão de tolerância, é questão de efetivação de direitos fundamentais, de direitos humanos. Sobre essa outra questão,
artigo 19, enfim, por mais que a gente tenha acompanhado todo esse debate da classificação indicativa, a gente sempre passou a acompanhar esse debate, na verdade, porque a gente acompanha o debate do audiovisual. E entendemos que ali, sim, a gente tem até um papel, uma legitimidade que a gente não tem para discutir isso nas artes visuais. Porém, todo o processo, acho que ele foi muito interessante porque todo esse questionamento existiu. E existiu não só do campo das artes, né? Em determinado momento, o próprio Ministério Público Federal se colocou contra a portaria. O próprio Ministério Público Federal, numa parte, um espaço específico dele, falou, não me parece que a gente vai sair ganhando, reformulando e reformando, na verdade, a portaria de classificação. Porém, é isso. Dentro das negociações do Ministério da Justiça, ele estava muito certo. Isso era uma questão, para ele, eleitoral. Dizendo com todas as letras, assim, era uma questão eleitoral, ele precisava dar uma resposta, a eleição está aí, a portaria sai com um mês antes das eleições. Então, é isso, mas essa postura, para mim, ela é muito legítima, esse questionamento é muito legítimo, e me parece que é o próprio campo das artes que tem a legitimidade para fazer essa discussão. Então, o artigo 19 jamais se colocou nessa posição. E só para finalizar, uma última coisa que eu não queria deixar de dizer é sobre esse contexto de ameaças em que a gente vive, contexto de ameaças físicas e psicológicas mesmo, né? A Cris estava falando, artistas que foram perseguidos na rua, foram agredidos, a mãe que sofreu agressão, seja no âmbito digital, seja na rua. Me parece que esse cenário tem sido cada vez mais sistemático. Me parece que nós, enquanto ainda um campo progressista da sociedade, a gente precisa pensar que o cenário mudou ou está mudando. A gente precisa até entender e diagnosticar o que é isso. Qual é esse novo cenário aí de violações que antes a gente não estava acostumado, para muito além do discurso de ódio, né? Agora, na campanha Ele Não, a gente viu e está vendo algumas agressões ultrapassarem o campo virtual e olhar também, a gente precisa olhar também para as agressões no campo digital. A gente não pode menosprezar o impacto disso, porque quem está sendo ameaçado, quem está sendo atacado, são essas populações que sempre têm inúmeras ameaças, estão num contexto de vulnerabilidade, estão num contexto de criminalização, estão num contexto, enfim, são os alvos aí dos agentes conservadores. Então, a gente precisa olhar para isso e mais, a gente precisa se proteger, a gente precisa pensar em mecanismos de prevenção para lidar com tudo isso, seja na rede ou seja, enfim, nas ruas. Coloco o artigo 19 à disposição. Meu contato ficou no fim, a gente segue conversando. Obrigada. Tem mais uma pergunta? Espera aí, tem mais uma pergunta, pessoal. Me despedi à toa, desculpa. Esse contexto todo me fez lembrar na 29ª Bienal, quando o Nuno Ramos teve que tirar os urubus da obra. E, na verdade, ele tinha toda a documentação, então, tipo, não era só uma questão moral, ele tinha toda a documentação, os urubus comiam melhor do que a gente até brincava, mas, assim, ele tinha tratador 24 horas, a luz era específica para o urubu, etc, etc. Na abertura, houve uma manifestação de poucas pessoas, e mesmo com toda a documentação, inclusive do IBAMA, ele teve que retirar. Então, a minha questão, na verdade, não sei se é uma questão, um desabafo, é se mesmo com toda essa lei e o museu tiver toda a documentação, se talvez por uma pressão de meia dúzia, também você não tenha que voltar atrás de tudo que foi conquistado ou que será conquistado na sociedade com essas leis. Porque ele teve que voltar atrás e a obra dele praticamente deixou de existir. Eu acho que, no caso do Nuno, eu não me lembro por que é que, de verdade, a obra foi tirada. Eu lembro que teve uma manifestação, ele tinha autorização do IBAMA, eu não sei de quem foi a decisão de tirar a obra. O IBAMA voltou atrás. O IBAMA voltou atrás porque se sentiu pressionado, provavelmente. Então, assim, eu acho que a gente tem a lei, mas a gente tem que se acostumar. Eu sou geração pós-ditadura, achei que o mundo ia ser cada vez mais livre, cada vez mais livre, cada vez mais livre. Eu preciso dizer que eu tinha essa crença 5 anos atrás. Nós estamos cada vez mais livres, cada vez mais diversos. Então, a gente só vai melhorar, só vai subir. A gente vai cada vez respeitar mais a diversidade, cada vez mais a gente vai incluir as minorias, cada vez mais a expressão vai ser garantida e todos seremos felizes para sempre. Não foi nada disso. A gente está vendo de novo que os historiadores tinham razão, que a história é cíclica
e que a gente começou a descer, né? A gente não sabe até onde vai esse movimento para talvez voltar a subir. Então, assim, eu acho que, se é verdade, como disse a Camila, se é verdade que a gente faz parte do grupo progressista da sociedade, vai caber a esse grupo, que eu não sei se somos nós, mas que certamente são os artistas, e está muito ligado aos gestores da cultura, e quem tiver nessas cadeiras, resistir ao máximo que puder a todos os tipos de pressão, utilizando a legislação a seu favor. Então, o tal do manual tem que ser utilizado a favor da instituição, não contra ela. Né? Pegar tudo que tiver ali a seu favor e falar, mas está aqui, ó, eu estou seguindo tudo aqui, então eu estou coberto, e habeas corpus, boletim de ocorrência, mandado de segurança, por mais que o judiciário seja politizado, existem maneiras de se fazer as coisas andarem, você pode usar o plantão em que você, né, se o presidente Lula pode fazer isso, a gente também pode, usar o plantão que você sabe quem é o juiz que está lá. Então, você tem uma série de caminhos que podem ser utilizados, e eu acho que na verdade, a gente vai ter que se preparar para defender a possibilidade de, sim, se manifestar artisticamente, livremente, de ter a liberdade de expressão artística garantida, ter as instituições abertas, e aí a gente precisará de líderes humanistas, de gestores humanistas e de artistas conectados com esse tempo. A gente já teve isso em outros momentos no Brasil e no mundo, e eu acho que a gente vai voltar a ter. Vai ter gente que não vai resistir? Vai, mas vai ter gente que vai resistir para que a gente possa ir tocando para frente. Acho que não tem muito outro caminho, né? E no caso do Nuno, na verdade, né, no Ramos, assim, a obra talvez ficou mais conhecida do que jamais seria, né? Então, você tem um registro da obra hoje, a gente tem a internet a nosso favor, então hoje você poderia registrar essa obra e espalhá-la pelo mundo inteiro. Ela não está lá fisicamente, mas ela poderia estar lá holograficamente, eu poderia estar lá digitalmente. Então, a gente precisa começar a pensar como é que se faz essa resistência. Não, apenas acho que para acrescentar, é isso, acho que a sua memória traz para a gente uma questão que essas violações, esses cerceamentos, eles não começaram hoje, né? Eles fazem parte também, muitas vezes, do seio da nossa sociedade, da composição do nosso sistema de justiça, da nossa política. Mas é importante a gente olhar lá atrás, ver como todo esse quadro já se deu e se dava, e pensar como ele está sendo aprimorado, sofisticado, enfim, nos dias atuais, para a gente conseguir traçar esse diagnóstico e responder a eles, né? Mas, basicamente, isso, eu acho que é isso. É tempo de união, é tempo também de a gente cobrar as instituições, não digo assim, as instituições democráticas do Estado, isso não é disso que eu estou falando, mas, por exemplo, da gente cobrar nessa nossa toada aí de resistência, as instituições de arte, porque também me parece que a classificação indicativa vai trazer um peso muito grande para os artistas que estão ali na ponta, em instituições menores ou que não têm o suporte jurídico. Então, vamos lá se organizar para que as pessoas que têm uma organização jurídica, institucional, financeira mais robusta possam também estar à frente aí dessas brigas e dessa resistência. É isso, obrigada. Boa tarde, agradeço a todos e agradeço tardiamente ao Man, que eu devia ter agradecido ao convite da Daina e do Man de estar aqui.